Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, pessoal, essa nossa videoaula de hoje é de história e nós vamos falar sobre o Renascimento e o humanismo, ok? Depois vocês podem anotar essas palavras aqui, né? E a gente vai montar como se fosse um glossário com essas palavras para vocês compreenderem de uma forma melhor todos os conceitos ligados ao Renascimento. Então, todos esses conceitos que estão aqui, eles são ligados ao Renascimento, que eu vou explicar agora. Então, para começar a falar de renascimento, nós vamos falar sobre o renascimento comercial. Então, o renascimento comercial, né, ele aconteceu por volta do século XIII, na Baixa Idade Média, né, quase chegando aí no finalzinho da Idade Média, ou seja, quase não, né, gente, 200 anos antes. Então, no século XIII, o comércio, ele começava a ser estimulado de uma forma mais intensa, né? Porque os camponeses, eles saíram dos campos e foram para as cidades. Então, nas cidades, eles começavam a desenvolver a troca, né? Troca de produtos e essas trocas, elas aconteciam nas feiras. E nessas feiras era comercializado todo tipo de produto, circulavam todos os tipos de pessoas vindas até do continente asiático, circulavam nessas feiras nesse período. E aí, vocês sabem que nesse século, né, surgiu dois tipos de moedas aí da época, né, as moedas que nós falamos aí na nossa última videoaula, aliás, na nossa última aula online, né, que eram os florins e os ducados, que eram moedas assim bem antigas, né? O florim já era aí do século XIII, foi a moeda que surgiu na época. Então, com o surgimento, né, dessas moedas, a intensificação do comércio, as feiras, elas passaram a ter cada vez mais público, né? Cada vez mais um grande número de pessoas começavam a visitar essas feiras. E com isso ocorreu o renascimento comercial. Só que dessa vez, né, com um diferencial que o capital começou a ser usado, né? As moedas começaram a ser usadas nesse período. Então, pessoal, vamos falar sobre o renascimento de uma forma geral, né? No amplo sentido da palavra. Então, renascimento. Renascimento significa renascer, nascer de novo. É como se fosse um resgate, né? Um retorno à antiguidade. Então, o renascimento está ligado a esse retorno, a esse resgate aos tempos anteriores, especificamente lá na época do Império Romano. Então, olha só, vocês sabem que durante o período medieval, né? Tudo girava em torno da ideologia teocêntrica. O que seria isso? Deus como centro de todas as coisas, né? Vocês já aprenderam esses termos em aulas anteriores, né? Então, Deus como centro, o teocentrismo é Deus como centro de todas as coisas. Então, inclusive, tem até uma imagem, né, na apostila de vocês, na página 414, aí, onde está falando sobre o Renascimento, sobre uma iluminura medieval em que mostra Deus como criador. Essa imagem aqui, ó, né, como criador de todas as coisas. Então, pessoal, qual que era a ideia central do Renascimento? Eles queriam trazer uma proposta ligada, né, a algo que tivesse a ver com Deus. Não excluir de forma alguma a representação de Deus, mas trazer o ser humano, que foi a maior criação de Deus, né? Trazer o ser humano para assuntos ligados à arte, à literatura, à música, à escultura, todo tipo de arte. Então, essa ideia, né, foi chamada de humanismo, né? É a valorização, o humanismo é a valorização do ser humano.
Então, pessoal, olha só, naquele período, né, a representação era só ligada à figura divina, né? Era só ligada a Deus do período medieval. Todas as pinturas, as esculturas eram ligadas ao teocentrismo. Então, a ideia era trazer o homem para o centro disso tudo aí, porque o homem era a principal criação de Deus, né? Então, nesse período aí, houve umas mudanças, né? Houveram várias mudanças. Inclusive, uma dessas mudanças foi a valorização do racionalismo. O que seria valorização do racionalismo? É o uso da razão. O que seria o uso da razão? É você pensar que o porquê acontece, por que por exemplo, por que uma laranja cai no pé? Como que uma árvore ela leva um certo tempo até chegar a dar frutos, né? Quanto tempo uma árvore leva para dar frutos? Como que é o ciclo da chuva, por exemplo? Então, a valorização do racionalismo é usar a razão, usar o cérebro para pensar nesse tipo de coisa, né? Que até então as pessoas não usavam tanto a razão. Então, essa valorização do racionalismo foi basicamente isso, né? Pensar mais profundamente, de forma profunda, na razão de todas as coisas. Um outro ponto também, a valorização do homem. O que seria a valorização do homem? O que eu acabei de dizer. A valorização do homem como ser criado por Deus, né? Então, até o período medieval, era somente era mostrado coisas ligadas a Deus, né? Então, essa seria a valorização do homem, como sendo a maior obra de Deus. Então, o homem deveria ser valorizado e Deus jamais esquecido, né? Não é uma troca, não aconteceu uma troca de Deus pelo ser humano. Foi a ideia do renascimento era valorizar o ser humano como obra-prima de Deus, ok? Então, pessoal, nós temos duas teorias aqui que estão ligadas a tudo isso que a gente acabou de falar, que é o antropocentrismo, né? Antropocentrismo e teocentrismo. Então, antes do Renascimento, né, no período medieval, essa teoria é que era usado o teocentrismo, Deus como centro de todas as coisas. E depois do Renascimento surgiu o antropocentrismo. Antropo quer dizer homem, né? O homem como centro, mas jamais desfazendo da participação, jamais desfazendo do que Deus representa para a gente. E mais duas outras teorias que estão aqui, heliocentrismo e geocentrismo, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Então, pessoal, olha só, eu queria só ler um trechinho aqui da apostila de vocês, onde vai falar sobre laicização, para vocês entenderem o que é esse termo. Nesse período, né, trouxe mudanças para a sociedade como um todo, nos âmbitos da cultura, da vida cotidiana, nos padrões morais, ideais éticos e na educação. Então, houve também uma ruptura com a sociedade de ordens que impediam as liberdades individuais. E a laicização, né, laicização política, econômica e cultural, proporcionando a formação dos estados nacionais, que nós vamos falar como se deu esta formação um pouquinho aí mais para frente aí na apostila, ok? A abertura do comércio, a valorização da autonomia e a capacidade humana, né? Ou seja, capacidade humana, antropocentrismo, e o desenvolvimento das cidades. Então, pessoal, o que é laicização? A laicização é o ato, né, de deixar de sofrer
uma influência ou um controle por parte da igreja. Vocês sabem que nesse período a igreja ela comandava tudo na sociedade, né? Inclusive a igreja ela liderava a educação. Então, pessoal, olha só. E essas mudanças, né, elas trouxeram, esse renascimento trouxe mudanças em todos os sentidos da sociedade, na política, na sociedade em si, né, na política, no comércio, na economia, na forma de ver as coisas e até mudanças até então, né, na ciência, então, ocorreram mudanças muito significativas na ciência, na geografia, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de falar para vocês sobre a expansão europeia. Então, vocês sabem, né, que a expansão europeia ela aconteceu por volta do século XV. E os europeus, né, um pouquinho antes disso aí, os europeus medievais, eles acreditavam que a Terra, ela possuía apenas 3 continentes. Eu vou apagar o quadro e vou mostrar para vocês como era um mapa, né, um mapa do mundo que foi conhecido na época, por volta do século 7 depois de Cristo, né, esse mapa de Isidoro de Sevilha, como eles viam o mapa do mundo. Então, olha só, pessoal. Vou apagar aqui, vou mostrar para vocês. Vou fazer um desenho explicando como era o mapa da época. Então, nós temos aqui um círculo, ok? E esse círculo, ele era dividido em forma de T, como se fosse um... Aqui no meio, a gente vê claramente um T, né? Então, e o que acontece? Para os europeus, no período medieval, existiam apenas 3 continentes, né? Que são Ásia, aqui em cima, né? Aqui embaixo, Europa, e aqui o continente africano. E para eles, existia o meio, que era o mar Mediterrâneo, né? Aqui, ó, era representado pelo mar Mediterrâneo, que dividia esses continentes. Isso, pessoal, é na ideia dos europeus por volta do século 7 depois de Cristo, tá? Então, vocês vão ter uma noção de como é o mapa real, né? Vocês já têm essa noção aí. Quando a gente pensa em mapa mundi, a gente já vê logo claramente, já vem claramente na mente da gente o mapa mundi. Então, dá pra gente imaginar, para eles existia um só oceano, que era o Atlântico. Então, o Oceano Atlântico, ele banhava tudo isso aqui, ó. Isso para os europeus, na visão deles, né? Na visão deles de mundo, na época, no século 7. Então, 3 continentes, né? Em forma de T, Ásia, Europa, África, e aqui o mar Mediterrâneo separando os 3 continentes e banhando, né? Passando em volta dos continentes o Oceano Atlântico. Um oceano só. Por isso que nas aulas de geografia eu falei para vocês que o Oceano Atlântico, ele é o mais importante. Ele não é o maior, mas ele é o mais importante porque na época eles viam o Oceano Atlântico como a expansão para outros lugares. Então, pessoal, nessa época surgiram as tecnologias, né? Os aparatos tecnológicos usados na época das grandes navegações, que são bússola, né? Que vocês já sabem aí que a bússola serve para orientação, foi inventada pelos chineses. Nós temos também outros instrumentos de orientação, que era o astrolábio e o quadrante, né? O astrolábio ele foi desenvolvido pelos árabes no século IX, né? E esse instrumento de observação
ele era utilizado pelos marinheiros para se localizar no mar, né, através dos astros. Por isso que ele se chamava astrolábio, né? Então, pessoal, e o quadrante também. O quadrante era um instrumento em forma de triângulo, né, usado para medir ângulos e permitiu aos navegadores, né, calcular a latitude. Então, esse mapa do mundo em forma de T, né, ele foi elaborado por Isidoro de Sevilha no século VII. E ele mostra os 3 continentes, né, como eu já havia falado. E é importante a gente mostrar para vocês essa ideia de continente que os europeus tinham na época, né? Essa ideia, essa visão de mundo que eles tinham na época. Tanto imagina só o tamanho da surpresa deles, né? Quando os portugueses, os espanhóis chegaram no continente americano, que a visão de mundo deles era só essa aqui. Outra coisa, pessoal, no final do século, né? Teve aquela concepção, eu falei para vocês também outro dia na aula de geografia, até mostrei um exemplo da Terra redonda, de forma esférica, e depois ficou provado que a Terra não era redonda, que a Terra era um geóide, que era achatada nos polos. Então, essa ideia aí surgiu por volta do século XV, né? E o processo do renascimento no humanismo, né, ele baseou-se principalmente nas atividades comerciais. Então, na época da expansão europeia, com as grandes navegações, várias coisas começaram a surgir, né, ligadas à arte aí, e eu vou falar um pouquinho sobre os avanços, né, as características do humanismo no Renascimento e os avanços científicos da época. O ideal comum do renascimento é definido pela esperança de um renascimento do ser humano para uma vida verdadeiramente humana, por meio das artes, das ciências e da pesquisa, mostrando o ser humano como um ser natural em oposição à consideração medieval do ser humano como representante de Deus, né? Então, essa oposição do ser humano como representante de Deus, porque o ser humano, ele não é um representante de Deus, ele é uma obra de Deus, né? Então, vamos falar agora sobre os avanços científicos. Então, vocês sabem que as transformações promovidas pelo Renascimento, né, foi uma grande revolução científica no início da Idade Moderna. Então, assim, depois do século XV, início do século XVI, né, século XVI, já iniciada a Idade Moderna, essa renovação, essa revolução científica, ela foi muito significativa em todos os âmbitos, na astronomia, na medicina, na matemática, na arquitetura, física, química. Então, foi uma verdadeira revolução científica. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu na astronomia. A astronomia, vocês viram aqui que estava anteriormente, né, sobre onde eu estava falando sobre as palavras, os termos ligados ao Renascimento, estava aqui o heliocentrismo e o teocentrismo. Eu vou apagar aqui que eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre essa teoria. O que é o heliocentrismo? O heliocentrismo, né, aliás, o geocentrismo foi a teoria que surgiu primeiro. Geocentrismo. Então, nós temos aqui o planeta Terra. O geocentrismo é uma teoria que tinha o planeta Terra como centro do universo, né? Até então, a igreja, ela não aceitava outra concepção que não fosse essa, que não fosse a concepção geocêntrica, né? A Terra, geo vem de terra, centrismo, né? Centro, a Terra como centro do universo, né? Então, a igreja não aceitava, não admitia outra concepção sem ser essa, na Idade Média. Aí, o que acontece? Com a evolução da astronomia, né, lá no século XVI,
Nicolau Copérnico, lá na Polônia, ele desenvolveu um estudo, né, umas pesquisas onde iniciou uma outra ideia oposta a essa ideia da igreja. Aí o que acontece? Nicolau Copérnico tinha iniciado seus estudos a respeito disso e Galileu Galilei assumiu os estudos dele a respeito do heliocentrismo, o contrário, né? Então, o que acontece? Galileu Galilei conseguiu provar a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, ou seja, a teoria heliocêntrica, hélio vem de sol, centro, né? Heliocêntrica, o sol como centro do universo. Então tá aqui, ó. A teoria correta é essa. O sol é o centro e os planetas, eles giram em torno do sol, tá? Então, teoria heliocêntrica e geocêntrica, ok? Isso na astronomia. Então, pessoal, na medicina, eles começaram a usar técnicas de dissecação de cadáveres. Isso já usado lá na civilização egípcia, né? Na civilização egípcia não ocorria aquela mumificação. São estudos mais evoluídos, mas baseados na mumificação egípcia. Então, eles começaram a desenvolver essa técnica, né, de dissecar o ser humano depois que ele morria, para poder compreender o corpo do ser humano, né? Para abrir o corpo do ser humano, para analisar os órgãos, analisar o coração, os rins, todos os órgãos pertencentes ao ser humano, a pele, o tecido, né? As córneas. E esses estudos, eles promoveram um grande avanço, né? Hoje na medicina, a medicina ela está avançando cada vez mais. E esses estudos, eles começaram há muitos séculos atrás, né? Então, dentro da medicina. E aí aconteceu também um estudo sobre a anatomia, né? Então, as faculdades de medicina, elas realizam esses estudos através do corpo do ser humano. Quem faz faculdade de medicina aí tem que analisar o corpo de um ser humano. Então, assim, isso tudo começou, né, lá no século XVI. E na matemática? Na matemática, gente, o uso de cálculos, né? Esses cálculos, eles levaram um avanço muito grande na arquitetura. Então, pessoal, olha só. E um dos maiores representantes, né, da utilização desses cálculos matemáticos na arquitetura foi Leonardo da Vinci. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Leonardo da Vinci, em que tem uma obra dele aqui chamada O Homem Vitruviano, né? Eu vou falar uma curiosidade sobre essa obra aí. Ok? Só um minuto que o meu computador tá ligando aqui, que ele hibernou, esqueceu de acordar. Então, pessoal, antes de eu mostrar essa imagem aqui, enquanto liga pra gente não perder tempo, né? Então, eu vou falar também sobre a arquitetura. Então, a troca, né, dos estilos. Então, por que a gente fala de renascimento, volta ao passado, renascer, né, resgatar coisas antigas? Então, essa troca aí, eles passaram, dentro da arquitetura, eles passaram a transformar até a forma das construções, né? Utilizando aí umas cúpulas chamadas abóbodas, aqueles arcos, né? Eles eram representados nas igrejas, principalmente, dentro das igrejas, essa forma de construir aqui, ó, desenvolvendo esse arco. Isso aqui, essa forma de construção, esse modelo de construção, ele é chamado de abóboda, né? O que é abóboda, então? É uma estrutura arquitetônica com uma cobertura curvada. Isso quer dizer abóboda. E mostrando a imagem para vocês aqui, deixa eu ver se já abriu. Aqui. Observem essa imagem, pessoal.
Eu não sei se vai dar para ver direitinho. Vocês têm essa imagem na apostila de vocês, ok? Essa imagem ela é chamada de o homem vitruviano. Essa imagem é de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é um artista do Renascimento, ele era múltiplo, um artista múltiplo, ele entendia de tudo um pouquinho. Lembra que eu contei para vocês que Leonardo da Vinci, lá naquelas guildas, né, nas corporações de ofício, Leonardo da Vinci fazia parte das guildas como aprendiz e com 20 anos ele se tornou professor e Leonardo da Vinci é um dos nomes ligado à arte, né? É um dos maiores nomes de peso aí, é Leonardo da Vinci. É o maior, né? Então, pessoal, olha só. Essa imagem que eu acabei de mostrar para vocês, que tá na apostila na página 417, chamada O Homem Vitruviano, né? É quando Leonardo da Vinci, ele fez essa imagem, então, ele criou essa imagem, né? Mostrou aí também uma curiosidade a respeito desse desenho de Leonardo, que Leonardo da Vinci fez representando o ser humano, né? Chamado o Homem Vitruviano. Para Leonardo da Vinci, nessa imagem, a nossa altura, né? Depois eu vou até medir para ver se isso é verdade, que eu fiquei curiosa. Quando a gente abre o braço assim, ó, de uma ponta a outra, você pega a ponta do seu dedo maior e mede de ponta a ponta, aí dá a sua altura. Então, eu vou ver se isso é verdade. Então, pessoal, olha só. Encerrando a nossa aula de hoje, nós vamos continuar depois em uma aula online. Eu queria falar para vocês, eu queria deixar, na verdade, uma pergunta para vocês. Nós que estamos passando agora por esses tempos difíceis, né? Esse tempo de incertezas que a gente nunca sabe quando isso vai acabar, né? Que a gente não tá tendo essa visão aí de quando vai acabar, principalmente de quando volta às aulas, a gente fica nessa tensão. Eu queria deixar uma pergunta para vocês. Será que isso para a gente não seria uma forma de renascimento, né? Da gente poder resgatar coisas boas, da gente ter a chance de resgatar o amor pelas pessoas, o amor pelos nossos familiares, né? Então pensa nisso direitinho, ok? Um beijo para vocês, até a próxima aula.